bom dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem pela Rádio Nova Era de Borrasópolis, com o programa Dia a Dia da Agricultura. Bem, as notícias que temos para a semana seria aí praticamente o fechamento da colheita de verão na nossa região, onde podemos fazer aí uma síntese com relação ao milho, verão. Ainda tem algumas áreas para ser colhidas mais altas, mas vemos aí como o que aconteceu no passado aí, no seu ciclo, em programas anteriores que tínhamos falado, aquele advento da estiagem. Não tivemos surpresa em termos da produtividade de milho, verão. Alguns conseguiram aí uma produção aí de 500 sacos por alqueire, mas isso foi raridade, e para isso teve um custo muito altíssimo, levando em conta que talvez a margem de lucro não vale a pena em relação àqueles que colheram um pouco menos. Na média, constatamos que tivemos uma produção em torno de 430 sacos por alqueire, considerada boa, uma média boa, mas se não fosse aquele advento da seca, teríamos até uma condição muito melhor de produtividade para essa mesma cultura do milho. Então, como falamos em programas anteriores, aquela sequinha que houve logo no começo, infelizmente, teve aí seu prejuízo agora, ao final, confirmado na colheita. Então, seguiu o advento de algumas doenças também, principalmente no fechamento, e uma falséria antecipada, também foi o que ocasionou, talvez, esse não aumento de produtividade. Quer dizer, a média se manteve aí uma média boa, mas esperávamos que tivesse colhido mais com relação principalmente a hora que começou a chover, pendoamento, formação de grãos, a perspectiva era para ser melhor. Mas está findado, praticamente findado a colheita de milho, e não tivemos aí melhores perspectivas. Foi bom, mas poderia ter sido muito melhor. No soja temos aí uma análise, vendo várias áreas e vendo também várias cultivares. Analisamos aí que variou muito com relação à área, altitude e cultivar. A grande campeã que a gente viu foi aí a Nideira 5909, que vem despontando em várias regiões, em várias áreas, que desenvolveu melhor e deu aí uma boa condição de produtividade. Agora também com relação a preços, tivemos aí uma condição de que o soja deve se manter bem, deve dar uma baixada agora, mas se manter no fim do ano num patamar melhor, em detrimento do milho, que a pressão da safra americana e de safrinha deve fazer com que o preço deve abaixar. Temos aí contrato aí a 19 e a 17 reais para a safrinha, podendo ser até um pouco mais baixo com relação à produção que deva ter os Estados Unidos ou não. Perspectivas para o milho são piores do que com relação à soja. Portanto, se o produtor apostar, deverá apostar na cultura de soja. O milho safrinha vem bem, mas já apontando algumas doenças, principalmente falséria, então é indicativo de que tenha algum tratamento fitossanitário, também ocasionamento de algumas pragas, como pulgões, já há aplicações desses produtos na região. Então o produtor fique de olho para a condução dessa lavoura, tendo aí a condição propícia para esse desenvolvimento de pragas e também doenças. Ele vem vindo bem, vem muito bonito, Mato Grosso excelente. Tem alguns já pendoados, outros em desenvolvimento vegetativo. Alguns arriscaram plantio até nesta semana, o que é tardio, fora de zonamento, risco enorme, porque entramos aí no período de inverno. O trigo está aí, o banco está catando e soltando já as propostas. As áreas saíram muito sujas em função da própria chuvarada que teve aí no verão. Então a tendência é que se faça 2 dessecações, e que já deve começar mais cedo em função dessa sujeira, fazer da área com mato, fazer as aplicações. Então a tendência é de que devemos plantar trigo mais cedo, em função de estar bastante suja as áreas que foram tiradas milho e soja. Mas aí o banco está catando as propostas e já está soltando dinheiro do financiamento. Procure seu engenheiro agrônomo, faça sua proposta e entregue ao banco. Clima, temos aí um clima mais ou menos definido, era para ter uma chuvarada, está mudando um pouco essa condição de clima para o momento. Mas temos aí, no momento, as áreas livres, então aqueles milhos que faltavam chuva de safrinha está recebendo, e agora, para dissecação, temos aí uma boa umidade para que faça essas operações. Temos aí chuvas nos próximos 3 meses dentro da média, o que vai levar à condição de uma boa produtividade para as culturas, tanto de safrinha
ou quanto de trigo a ser instalado. Temos aí no Congresso também falando sobre as terras indígenas, vão se discriminar os normativos e também a indenização das terras desapropriadas. Não vai ser mais desalojamento, mas sim desapropriação para terras indígenas. E também uma CPI, uma investigação sobre os laudos fraudulentos antropológicos para instalação nessas áreas que está causando revolta e tirando áreas produtivas do produtor e passando para ser abandonada por áreas indígenas. Né? Então temos aí a condição de que vivemos um momento em que o produtor agora faça o seu planejamento, coloque na ponta do lápis seus custos, tem aí adubo já vendendo para a safra de verão do ano que vem, com prazo até 2014. Então vale a pena o produtor ver se há condições ou não de fazer essa troca e já uma aquisição desses produtos para a próxima safra de verão. É importante fazer essa administração, pois temos aí o peso da inflação sobre a agricultura, principalmente o óleo diesel, o adubo, insumos que o combustível puxa, tudo isso. E também com a crise econômica, o desequilíbrio entre dólar e entre a produção industrial, saiu dados ontem que 24% da atividade do Brasil é da parte industrial, principalmente de carros. Isso é um problema sério e é onde enfrenta a crise. E essas crises têm se alastrado para praticamente todos os setores, e não só o industrial, mas o setor agrícola também vai passar a sentir esse tipo de problema. Tá aí, nós comprávamos diesel a R$ 1,97, hoje estamos pagando R$ 2,17. Mas o produtor faça a conta, faça a administração e veja para a próxima safra, a safra subsequente, as condições de compra já e planejamento dos insumos, principalmente que agora temos uma boa remuneração e capitalização do produtor em função do preço do soja e milho. Aqueles que ainda querem fazer um contrato, o preço está num patamar razoavelmente bom. Procure aí essas tradings, aquelas que fazem essa condição de venda aí, ou troca, ou até fixação no produto no mercado futuro. Bem, essas eram as notícias que tinham para essa semana. Voltaremos semana que vem com mais notícias do dia a dia da agricultura e os acontecimentos da semana na política, na agricultura e na administração e na pecuária da nossa região. Muito obrigado.